Olá a todos, estamos aqui com o propósito de fazer uma entrevista com o professor Maxwell, sobre com o intuito de fazer o projeto do Portal das Disciplinas, onde ele poder elucidar um pouco sobre como é a matéria em si para auxiliar os alunos na escolha das matérias ou até tipo, em dúvidas pertinentes. Primeiramente, queria dar um espaço para o professor fazer uma apresentação breve dele próprio e também uma apresentação breve da disciplina no geral. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite que me foi feito. Eu me chamo Maxwell, minha formação aconteceu aqui na UFRN, parte na UFRN e parte na Universidade de Ohio, dos Estados Unidos, onde eu me formei em engenharia, com a ênfase em química, né, engenharia química. Porém, toda a minha carreira acadêmica em si foi na parte de modelagem matemática e computacional. Então, passo trabalhando ali com essa parte de modelos matemáticos e também com a parte de fluidodinâmica dinâmica computacional. E aí essa parte de computação e matemática é algo que eu tenho bem carinho especial, porque passei praticamente ali mais de 8 anos trabalhando com isso, nessa parte. Atualmente eu trabalho aqui, né, no Instituto Metrópole Digital, como professor substituto da instituição. E ministro atualmente também essa disciplina de geometria euclidiana, né? Então, falando bem brevemente assim sobre a geometria euclidiana, ela é uma disciplina ali de começo de curso, né? Onde os alunos ali vão ser introduzidos a alguns conceitos, como técnicas de prova, e tentar trazer um pouco mais dos alunos a essa ideia de conseguir demonstrar, né? Conseguir fazer uma demonstração baseada em axiomas ou em definições, de modo formal, e ajudar eles a ter, diminuir um pouco da abstração de algumas disciplinas que eles terão lá na frente, no decorrer do curso. A disciplina, de certa forma, foi pensada dessa forma, para tentar diminuir uma certa dificuldade que os alunos teriam em disciplinas futuras nessa parte, né, de abstração e de demonstração. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta que eu teria depois sim é tipo sobre a matéria, assim, você fala um pouco sobre os motivos dela existir, né? Agora, quais são meio que os principais conceitos que os estudantes eles aprendem ao longo da disciplina? Como essa disciplina ela foi pensada como uma disciplina de inicial, para fazer com que os alunos diminuíssem um pouco de uma dificuldade em disciplinas futuras, como eu falei no início, os principais tópicos que eles devem sair sabendo dessa disciplina seria justamente essa parte de saber demonstrar. Ou seja, técnicas de demonstração seria uma habilidade que a gente espera que o aluno saia dessa disciplina sabendo fazer. Não sendo expert em demonstração, porque isso é impossível, mas sair com essa ideia de que existem diferentes formas de se provar uma dada proposição, um dado teorema, e a partir disso tentar criar no aluno essa ideia, esse raciocínio lógico dele conseguir sair de certas definições e proposições, ou axiomas, né, como a gente chama, e conseguir fazer uma demonstração específica de dado teorema, ou de alguma proposição, e assim provar para alguém algo da forma mais precisa possível. Então, as habilidades que os alunos devem sair dessa disciplina seria isso. Para sair com essa ideia do método axiomático em si, né? Como provar algo utilizando axiomas e definições. Perfeito. Agora, em relação, fazendo esse link dessa questão aqui, tipo, que a pessoa, bastante importante ela ter esse raciocínio dedutivo de fazer demonstrações. Como é que você faz essa ponte do porquê que isso é importante para um aluno de computação que faça o curso? Tipo, qual é a relação com a área, quais são as competências que você acha que são relevantes em relação a essa relação? Primeiramente, né, o pessoal que trabalha com a computação, eles vão lidar muito com essa prática de escrever algoritmo. Então, saber descrever bem um algoritmo, saber descrever bem um procedimento de cálculo de alguma demonstração, vai ajudar eles também nessa etapa de construção de algoritmos e até no pensamento lógico em si. Falando especificamente da disciplina, existem algumas disciplinas futuras que os alunos esperam trabalhar, que se chamam Fundamentos Matemáticos da Computação.
Então, nessas disciplinas, vai ser muito cobrado deles essa questão de saber demonstrar e ter o formalismo necessário para poder demonstrar alguma coisa. E tudo isso aplicado na matemática. Então, dessa forma, essa disciplina ela vai ajudar os alunos nesse quesito, né, de tentar trazer esse raciocínio lógico para eles, trazer essa facilidade de construção de algoritmos, só que aí utilizando a geometria como uma base. Porque a geometria seria utilizada como uma base nesse caso. Porque como havia muita dificuldade, né, há um pouco de dificuldade dos alunos em já entrar fazendo esse tipo de demonstrações com conceitos matemáticos, então a geometria ela acaba ajudando nesse ponto, que a gente acaba demonstrando algumas proposições da geometria plana, né, e utilizando esses conceitos de dedução lógica e axiomas, mas a gente tem essa ferramenta, né, que é a geometria, os desenhos geométricos, que vão nos ajudar a diminuir um pouco dessa abstração. Aí a gente consegue fazer a dedução, mas ao mesmo tempo provar, tentar ver se aquilo ali com os desenhos geométricos estão fazendo sentido. Então, dessa forma, a gente acaba fazendo com que o aluno tenha essa ideia de que aquilo que ele está fazendo está funcionando. É como se fosse ele testasse aquilo que ele está demonstrando realmente faz sentido do ponto de vista da geometria. Então, nesse ponto, eu acredito que a disciplina ajuda bastante no decorrer da carreira acadêmica dos estudantes, nesse ponto de ajudar eles a conseguir desenvolver melhor algoritmos e até programar de uma forma mais eficiente. É como se ajudasse a gente a ter uma mente mais parecida com a máquina, tentar raciocinar, perceber. Agora, para uma questão mais não tanto técnica assim, mas em relação ao estilo da aula em si, tipo, essa disciplina, ela tem um enfoque mais teórico, mais prático, acredito que seja mais teórico, mas, tipo, tem alguma prática, assim, tipo, algum enfoque nisso? A prática que você fala em relação à construção de geometrias ou alguma coisa mais... Não, tipo, a prática seria em questão, tipo, de ter uma espécie de uma aplicação como é que foge um pouco da teoria, tipo, algum desenvolvimento, tipo assim, algum... Por exemplo, aplicar os conceitos de geometria euclidiana para fazer um programa, tipo, ou tipo, não, ou geralmente é mais só meter aquele conhecimento mais teórico, matemático, né? Geralmente é um conhecimento um pouco mais teórico. Exatamente porque como o foco da disciplina é justamente esse enfoque mais de desenvolver no aluno esse pensamento lógico, né? Então, a geometria em si ela seria mais como uma ferramenta para ajudar a diminuir as dificuldades dessa abstração. Ou seja, a gente tem várias técnicas de demonstração, né, que a gente pode utilizar para fazer demonstrações. E aí, utilizando a geometria, nesse caso, a gente consegue aplicar essas técnicas de demonstração a algumas proposições e teoremas. E vão utilizar essas técnicas de demonstração, e aí a gente consegue, utilizando ela, perceber que aquilo ali está fazendo sentido, como eu falei na pergunta anterior. Então, o foco em si da disciplina, na verdade, ela não é a geometria em si. Ela, na verdade, a geometria ela vem ali como uma ferramenta auxiliar para ajudar a diminuir a dificuldade dessas técnicas de demonstração, que é muito difícil demonstrar. Demonstrar não é por isso que eu digo que você não vai sair da disciplina craque em geometria ou em demonstração. Mas você vai sair com uma ideia de como fazer quando encontrar um dado problema de uma diferente área. Mas isso não quer dizer que não tenha também a possibilidade de implementação de alguma prática. Mas isso vai depender muito do professor também. Porque a gente sabe que tem inúmeras aplicações nesses quesitos. E uma aplicação que eu posso até citar aqui, que é justamente da parte que eu trabalhei, na geração de malhas computacionais. Então, a geração de malha computacional para a fluidodinâmica computacional, a gente usa muito essa questão de geração de malha com polígonos. Então, a geração de malha com polígonos, a gente vai ter que ser craque ali em conseguir ajustar bem os pontos, né? Para descrever, por exemplo, a superfície de um carro, a superfície de um avião, por exemplo. Então, a gente vai ter que conseguir fazer com que essa malha de pontos seja bem estruturada, e a gente usa ali polígonos, de certa forma, ligados por segmentos, que é tudo que a gente vê ali na geometria euclidiana também. Ligado por segmentos, e aí os cálculos matemáticos de fluidodinâmica seriam feitos em cima desses polígonos que a gente desenhou. Ou seja, a equação seria resolvida em cima de cada polígono desse. Então, saber desenvolver um algoritmo eficiente que faça com que essa malha seja gerada, isso daí é algo impressionante. Para quem domina bem
essa prática de algoritmos e entende bem de geometria, seria uma aplicação espetacular para quem deseja seguir nessa área de desenvolvimento de algoritmos de construção de malha, que é, eu diria que é o coração da fluidodinâmica, né? Então, se um avião voa bem, ou se um carro voa, se um carro tem uma aerodinâmica boa, tudo isso é devido a essa malha computacional que foi gerada de forma específica e as equações puderam ser resolvidas em cima dela. Então, por isso que eu digo que o coração da fluidodinâmica seria essa geração. E aí a geometria euclidiana está dentro disso. Tá? Perfeito. Vamos passar para outra pergunta aqui, que seria em relação tipo, o estilo da aula, assim, tipo, são aulas mais expositivas, tipo, tem alguma variação? Como é que você pode dizer sobre isso? O estilo da aula realmente ela é expositiva, né? A gente tenta fazer a aula bem dialogada com alguns dos elementos, né? Colocados em quadro, até a utilização de slides também. E tentando também, sempre tendo possível, trazer alguma, digamos assim, aquela questão mais visual, né, para o aluno. O aluno gosta muito daquela parte visual. Então, a gente hoje é cercado de ferramentas computacionais que ajudam a gente nessa visualização da geometria em si. Então, é totalmente possível a gente utilizar também essas ferramentas para tentar mostrar para o aluno aquilo ali aplicado de forma no computador, assim, né? A gente tem ferramentas como GeoGebra, por exemplo, hoje em dia, que a gente pode demonstrar certas colocações de pontos ou intersecção de pontos corretas. Então, isso acaba fazendo com que o aluno também tenha uma ferramenta a mais para poder desenvolver o conhecimento ali que está sendo visto em sala de aula. Né? Então, a gente não fica tão preso assim apenas à questão teórica em si. A gente consegue ver aquilo ali aplicado na prática e aquilo foi programado utilizando os conceitos de geometria. Ali a gente acaba unindo tudo, né? Unindo a geometria e também a criação de algoritmos ou de procedimentos matemáticos computacionais que foram feitos para gerar aquele software. Bom, então a gente vê que, tipo, pelo menos o senhor ele tem uma abordagem que o senhor ele varia muito entre teoria e prática para dar para facilitar a questão do entendimento, né, do aluno, para ele conseguir ter uma visão concreta do que ele está fazendo. Isso é muito interessante. Eu queria agora falar sobre os conhecimentos, as competências que você espera que o aluno já tenha um pré-conhecimento e que são relevantes para a disciplina. Se pudesse falar um pouco sobre isso. Essa pergunta aí é bem interessante, porque como ela é uma disciplina de começo de período, né? Então é muito... essa pergunta ela está na cabeça do aluno, né? O que é que eu preciso saber para conseguir ir bem nessa disciplina, né? Acaba pensando sobre isso. Na verdade, o que o aluno tem que saber chegar nessa disciplina sabendo geometria, né? De certa forma. O que ele já vai saber, porque ele vem do ensino médio ali, ele trabalhou com aquilo. Então, esse tema específico não é um problema para muitas das pessoas. Geralmente, eles já vêm sabendo essa questão da geometria em si. Porque, como eu disse, a gente não vai aprender geometria, mas a gente vai explicar como ela foi criada utilizando esse método axiomático. Então, vindo com esse conhecimento já da geometria de cabeça, você já vai ajudar muito também o aluno. Então, a gente espera que o aluno já chegue com esse conhecimento pelo menos da geometria plana ali, que esteja fresco na cabeça dele. Né? E, além disso, raciocínio lógico. Então, raciocínio lógico seria também interessante que os alunos eles viessem com esse conhecimento, porque a disciplina em si inteira ela usa o raciocínio lógico. Então, se o aluno ele chega ali sem esse raciocínio formado na cabeça dele, alguma ideia disso daí, então pode ser que no primeiro momento ele tenha um pouco mais de dificuldade ali na aprendizagem. Né? E aí também vai depender do professor em tentar mitigar isso, né? Ou fazendo uma revisão de alguns temas de lógica, ou tentando introduzir isso aos poucos ao decorrer do andamento da aula. Né? Mas seriam esses dois principais conhecimentos que eu acho que o aluno teria que vir conhecendo ali a cursar bem essa disciplina. Interessante. Linkando com você falou que talvez esse raciocínio dedutivo uma das dificuldades que os alunos geralmente encontram. Tem alguns outros pontos que você vê que geralmente acaba sendo uma dificuldade geral nos alunos? Sim, tem alguns pontos interessantes também. Esse, né,
do raciocínio lógico que a gente acaba não vendo muito, né, no ensino médio também. Não é todo mundo que chega com esse conhecimento. Então ele acaba sendo um pouco prejudicial para os alunos. Mas aí, como disse, aí cabe do professor tentar mitigar isso. Mas um dos problemas também que aparecem muito é a questão da matemática básica. Então, muitas das vezes, em algumas das provas ali, a gente vai precisar de algum conhecimento sobre uma função modular. Então, saber bem aquele tipo de função vai ajudar o aluno a entender bem aquela aula, mas também não saber aquele assunto vai confundir um pouco a cabeça dele também. Então, alguns conceitos elementares de matemática, se o aluno ele não chegar ali conhecendo, então vai acabar que vai trazer um pouco de dificuldade para eles também. Então, essa matemática básica eu até deveria ter incluído como um dos itens também, mas ela também está lá. Esse conhecimento de matemática básica. Então, se você chegar sem esse conhecimento, vai ter um pouco de problema. Certo. Logo como você falou tipo, do conhecimento de matemática básica, acho que é um bom ponto para a gente entrar na questão da ementa da disciplina em si. Tipo, se tem um pouco mais específico, não precisa também ser muito detalhista, porque o pessoal pode consultar, mas tipo, os pontos principais do que é tratado, né, durante a disciplina da ementa. Perfeito. Então, o que é tratado? Na ementa da disciplina de geometria euclidiana, ela tem, na verdade, 8 tópicos. Né? Eu até anotei eles aqui para trazer para você. A gente inicia aqui com, na ementa, tá com axiomas de incidência e ordem, né? Que é o que inicia. Mas na minha disciplina, geralmente, eu não inicio com esse tópico. Né? Eu inicio fazendo uma revisão ali de lógica proposicional. Como eu disse, como tem alguns alunos que não vieram com esse tipo de conhecimento, então introduzir para eles essa ideia de proposições, conectivos lógicos, técnicas de demonstração, também, que a gente acaba vendo também, a introdução a essas técnicas, é interessante para a gente fazer antes de iniciar o estudo propriamente dito da geometria euclidiana. Então, o que se percebe é que quando a gente começa com essa revisão e com essa ideia de técnica de demonstração antes desses tópicos, a coisa flui melhor. Então, o aluno já chega ali já entendendo o que seria ali o que seria um método de prova, o que seria um conectivo lógico, como converter expressões em português para estruturas lógicas, que é o que a gente usa para fazer os processos de prova. Então, a gente tenta trabalhar isso nas primeiras aulas, para depois só então entrar nos tópicos que realmente estão na ementa. Então, no meu caso, teria esse tópico a mais, de lógica proposicional e técnicas de prova antes disso. Mas na emenda da disciplina, o que a gente vai ver, na verdade, é os axiomas de incidência e ordem, né? Que eles vão dizer para a gente ali posicionamento de pontos e retas, né? Sendo bem sucinto, assim. Entender bem como seriam essas possibilidades de posicionamento de pontos e retas. Aí a gente vem para os axiomas de medição de segmento, que vai introduzir para a gente essa noção de que um segmento ele possui um comprimento, né? E de como medir esse comprimento, fazendo uma relação dele com a reta real. Da mesma forma, a gente tem os axiomas de medição de ângulo, que também estão lá na disciplina, onde a gente vai introduzir as definições de ângulo, introduzir como medir esses ângulos, e aí tem um axioma específico que faz isso, ele mostra, ele de certa forma traz como a gente medir esses ângulos, e é como se fosse explicando como usar um transferidor, na verdade, então pode ver se funciona como essa forma. Se você traduzir ele, você vai ver que é como se ele estivesse ensinando você a usar um transferidor, associando cada uma daquelas aberturas de ângulo a um valor em um CNC. De certa forma, seria esse tipo de coisa. E aí a gente segue para alguns teoremas que são importantes para a disciplina, que é o teorema do ângulo externo, vai falar ali sobre algumas relações entre os ângulos. Aí seguindo para a parte de congruência de segmentos, né? E aí a gente vai utilizar todos esses axiomas que a gente viu anteriormente, utilizando essa parte da congruência. E aí então a gente vai para os axiomas das paralelas, que seria o último postulado de Euclides ali. E a partir deles seguiria para a semelhança do triângulo. E aí fecharia a disciplina com a parte de construção de geometrias, utilizando régua e compasso, que está lá também na ementa. Mas aí é mais aquela questão de saber utilizar, localizar pontos ou criar novos pontos a partir da utilização de régua e compasso. Isso aí seria mais ou menos o que tem de base na ementa de vocês, da disciplina de geometria. Que eu considero até uma ementa bem completa em relação a essa parte. É bem descrita e bem completa em relação ao que o aluno vai aprender dentro da planta. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por essa verdadeira aula aí. Vamos passar para a próxima, então. Em relação aos métodos de avaliação em si,
são é só prova ou tipo tem outros métodos avaliativos? Nas métodos avaliativos eu costumo utilizar trabalhos e provas. Eu acredito que dessa forma fica mais dividido assim para a questão do aluno, porque os trabalhos eles acabam trazendo aquela ideia mais como se fosse um teste inicial do aluno, né? Tentar ver se ele entendeu os conhecimentos vistos em sala de aula, conseguir obter ali um pouco da nota também, para não chegar precisando tanto, tão nervoso para chegar ali na avaliação. Porque o nosso intuito ele não fazer com que o aluno fique nervoso, né? Fazer com que ele fique calmo para chegar e fazer a prova com tranquilidade. Então, quando ele já tem esse primeiro embate ali com os trabalhos, ele acaba chegando lá com uma tranquilidade maior para poder fazer esse processo de avaliação. Então, tem que dividir de trabalhos e provas. E mesclando ali com questões de conhecimento básico, né? Mais curtas, com algumas questões que pedem um pouco mais de demonstração. Porque, como eu disse, demonstrar é difícil até você montar um gabarito para demonstração, porque cada um tem um pensamento muito diferente. A gente pode chegar na mesma resposta utilizando pensamentos diferentes. Então, o ideal é que o aluno ele consiga, pelo menos, trazer a ideia que ele tem de conseguir fazer aquele processo de demonstração. Esse ponto eu tento dividir isso daí entre trabalhos e provas. Perfeito, perfeito. Brincando, tipo, quais são meio que as dúvidas mais comuns que geralmente quando você inicia, tipo, os alunos têm em relação, tipo, assim, alguma coisa que até seria bom você já dar aquela velocidade? Uma das principais dúvidas que aparecem, que eu posso citar com tranquilidade aqui, é onde é que eu vou usar isso? Assim, o pessoal já entra com essa dúvida. Acho que todo mundo, na verdade. Mas faz todo sentido, porque é uma disciplina de geometria, né? Para pessoas que estão cursando ali um curso dessa área de computação, né? Tecnologia da informação também. E, tipo assim, essa dúvida surge muito, mas é uma pergunta que eu não sei porque surgiu, porque aparentemente tem muita aplicação dessa parte de geometria euclidiana. Mas eu acho que fica mais nesse enfoque de pensar, onde é que eu vou utilizar geometria durante o curso, né? Os alunos devem pensar isso. Por que é que eu tenho que aprender geometria para usar durante o curso? Como falei no início, a disciplina não foi pensada como para você aprender geometria. Foi pensada como sendo uma ferramenta adicional para te ajudar a entender os processos de dedução. Então, partindo desse princípio aí, essa dúvida ela meio que é sanada. Em primeiro momento, que é a primeira coisa que eu falo quando inicio a disciplina. Né? Mas, além disso, a gente pode pensar como uma aplicação, porque a geometria, como eu falei, né, a gente tem aplicações ali nessa parte de computação para a criação de malhas. A gente pode pensar também na parte de desenho computacional, né, para utilizar a geometria o resto da vida de quem for para essa área. Então, de certa forma, a geometria em si, ela serve como uma ferramenta para te ajudar no processo de dedução, mas ela também não é perdida, porque você pode utilizar isso também como conhecimento para uma ênfase que você vai seguir lá na frente. Então, tentar tirar mais ou menos essa ideia do pessoal de que a disciplina ela não ajudaria, ela ajuda bastante. Ela pode ajudar nesses dois sentidos. Outra dúvida também muito frequente é na parte de deduções. A parte de deduções é a que mais pega assim, para todo mundo. Porque isso é uma coisa que a gente não é treinado no ensino médio. Então, a gente chega aqui sem essa ideia de como deduzir. Então, o procedimento seguido para dedução. Então, por isso que ver essa parte de deduções inicialmente, essa disciplina acaba ajudando um pouco mais a tirar essas dúvidas dos alunos. E nessa parte dessa dificuldade da dedução, tipo, como você costuma orientar os alunos, o que é que eles devem fazer para meio que superar essa barreira? Eu acho que a melhor forma assim, de conseguir superar essa barreira é ver várias deduções. Acho que se você vê várias deduções, inclusive do livro básico que a gente usa, você começar a ler ali, você vai começar a perceber que existe um procedimento, existe um padrão de como resolver uma coisa. Entende? Então, por exemplo, numa demonstração, uma prova por absurdo, por exemplo, ou uma prova de unicidade. Você começa a perceber que existe um padrão. Se eu quero provar que algo é único, então o que é que eu faço? 90% das vezes você vai supor que aquela coisa não é única, e aí tentar chegar a um absurdo durante a demonstração. Então, se eu cheguei a um absurdo, quer dizer que a minha premissa inicial era verdadeira. Então, você acaba começando a perceber esse tipo de padrão nas formas de dedução, e aí vem realmente com a leitura. Acho que uma das dicas que eu daria é tentar ler
E sempre que tiver ali uma prova de alguma coisa, dar uma lida e tentar entender qual é o método que ele está tentando utilizar. Qual é o método psicológico que ele está utilizando. Se é um método direto, indireto, se é por redução ao absurdo, ou se é uma prova de unicidade. Então, tentar entender aquilo ali e eu acredito que isso aí vai ajudar os alunos a mitigar esse risco. E é tanto que com o decorrer da disciplina acaba que isso vai deixando de ser um problema, porque como são muitas deduções que ocorrem durante a disciplina, acaba que os alunos acabam entendendo esse processo naturalmente. Perfeito. É, Explicando agora que você falou tipo, do livro básico, né? Tipo, queria que você falasse um pouco sobre os materiais que são utilizados. Tipo, desde seja alguma referência bibliográfica de algo que pode estar no cigarro ou algo que seja uma referência mais pessoal sua, que você tenha preferência, ou e outros materiais. Pode ficar livre para discorrer sobre isso. Certo. De material, acho que a gente usa mais ou menos aquele livro base, né? Que eu acho que a maioria dos professores usa, que é o livro da Geometria Euclidiana Plana, do Barbosa, né? Barbosa. Então, aquele livro está muito bem estruturado com relação para uma aula de geometria euclidiana. Ele começa bem definido, né? Trazendo cada axioma de forma separada. Ele traz bem os processos de prova de cada uma daquelas proposições, teoremas. Então, eu acredito que ele é um bom livro base para a gente ter uma boa compreensão do que seria ali a geometria euclidiana. Acredito que é um livro muito bom para quem quer aprender a geometria euclidiana. Mas, além dele, eu costumo utilizar também um livro chamado How to Prove It, que a tradução literal é Como Provar. Ele está em inglês, mas é um inglês técnico. Seria tranquilo de entender. Mas ele mostra justamente técnicas de demonstração. Então, acredito que utilizando essa parte desse livro do Barbosa, utilizando esse livro para entender técnicas de demonstração, a junção desses dois livros traz uma boa base fundamental para que qualquer aluno vá bem em qualquer disciplina dessa. Certo? E além disso, claro, a gente tem as ferramentas computacionais, né, que existem aí para visualização, e tem muitos vídeos também, muitas aulas na internet dessa parte de métodos de prova, que podem ser utilizados também para tentar sanar algumas dúvidas que possam ter saído ali na sala de aula. Porque a gente sabe que nem sempre a metodologia que o professor usa ela vai ser bem recebida por todos os alunos. Às vezes eu tento indicar também alguns vídeos de algumas aulas presentes na internet, para tentar pegar aqueles alunos que não saíram bem com a metodologia que eu uso e tentar ver se uma nova metodologia ali acaba entrando melhor na cabeça dele, naquele mesmo tópico que a gente viu em sala de aula. Interessante. Em relação a isso do aluno, tipo, a questão dele não estar acompanhando bem e tal, o que, na sua opinião, são os fatores que contribuem para o aluno ele ter um bom desempenho, para absorver bem as aulas e o conteúdo? Certo. Tem vários fatores que contribuem para isso. Eu vou dizer o primeiro porque é uma coisa que acontece bastante. É o horário da disciplina. Eu acho que o horário da disciplina em si eu percebo que influencia muito também. Porque geralmente o pessoal que estuda mais à noite, então geralmente o pessoal já está cansado, né? Vem de um dia de trabalho ali, então pega uma disciplina desse tipo, você que requer da tua atenção, né? Que requer muita atenção. Então quando você necessita dessa atenção e você pega algo que já chega na aula cansado, então você sabe que isso aí não vai dar certo. Né? Então, geralmente o cansaço em si, a questão do horário da disciplina, do turno que é cursado ali também influencia um pouco, influencia bastante nessa questão. Eu, particularmente, era um que não conseguia assistir a aula bem. Meio que, a depender do que você faz, se você trabalha ou não, acaba trazendo um pouco mais de dificuldade. Essas dificuldades aí aparecem bastante. Teria uma dificuldade, né? Mas aí tem vários outros fatores que fazem com que o aluno tenha dificuldade também nessa turma. Como falei, né? A falta de base, né? Você tem uma base boa ali. E muitas das vezes também, como eu posso dizer, a questão mesmo de chegar com aquela ideia de que existe apenas uma forma de fazer, né? Quando não é a verdade. Então a gente sabe que não existe apenas uma forma de fazer, a gente foi acostumado a isso, né? A pegar um procedimento que o professor utiliza ali, seguir aquilo ali pro resto da vida, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. O mesmo teorema, ou mesmo a proposição, ela pode ser provada de diferentes formas possíveis. Certo? Então tem que também variar um pouco isso para tentar trazer essa ideia para tudo. E existem diferentes formas existem diferentes formas de pensamento para cada aluno também. Muito bem, muito bem.
estamos chegando já, tipo, no final, tipo, queria fazer uma espécie de uma pergunta um pouco mais, não tão, um pouco mais imaginativa, de certa forma, que, tipo, que a disciplina é obrigatória. Então, tipo assim, a pessoa não tem muito pra onde correr na hora de decidir pagar ela ou não. Optando caso a matéria fosse optativa, como você venderia tipo, essa matéria? Tipo, como você iria atrair, convencer uma pessoa a cursar ela? Tá, perfeito. Interessante. Peraí. Como é que eu venderia essa disciplina? Sabendo que você vai precisar lá na frente das disciplinas de fundamentos matemáticos da computação, acho que eu venderia dessa forma. Porque as disciplinas de fundamentos matemáticos da computação, elas vão te dar a base matemática que você vai utilizar para desenvolver a tua carreira inteira. Eu diria dessa forma, né? Essa parte computacional. E lá, especificamente, a gente vai utilizar muito, vai necessitar muito desses conhecimentos que são vistos na geometria euclidiana, né? Esquecendo da parte da geometria, mas a geometria euclidiana ela vai trazer justamente essa ideia para você, essa facilidade de você conseguir chegar lá e já entender, eu já fiz isso antes, eu só não fiz com números, entende? A diferença é que lá na fundamentos matemáticos a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora utilizando números, utilizando matemática. E aqui na geometria euclidiana a gente vai aprender a fazer isso, vai ter o primeiro impacto com isso, só que utilizando figuras geométricas, utilizando segmentos, círculos, coisas visuais. Então, dessa forma, a gente acaba perdendo essa dificuldade quando a gente chega lá e diz, eu já fiz isso antes, a única coisa que eu vou fazer agora é mudar o objeto que eu estou aplicando essas técnicas de demonstração. Agora, em vez de aplicar ali a geometria, eu vou aplicar teoria dos números, teoria dos grupos, entende? Então, acaba que isso daí ajuda muito os alunos que têm essa primeira vivência com a geometria euclidiana, eles chegam lá, não vão ter essa dificuldade. E, além disso, a depender do professor, ele pode trabalhar também essa parte de notações, né? De notações que é amplamente utilizado também nos fundamentos matemáticos. Então, esse primeiro contato com as notações, se ele for feito ali também na geometria euclidiana, juntamente com os que são abordados, então isso daí vai também ajudar bastante, porque a notação vai estar totalmente presente no decorrer da carreira do aluno dessa área. Então, eu venderia dessa forma. Não seria uma disciplina perdida, é uma disciplina que vai te ajudar realmente a seguir nessas outras duas disciplinas já na frente, e até nas outras também que vão acontecer. Tá, muito bem vendido. Eu compraria. Agora, chegamos no encerramento, né? Tipo, queria primeiramente agradecer ao professor Marcos pela disponibilidade. É, certamente foi essa entrevista é muito útil, porque pra, principalmente para o aluno que está entrando agora, tipo, ele ter um conhecimento prévio do que ele vai enfrentar na disciplina é muito bom para você não ser pego desprevenido. Tipo, então você já entender tipo, que dificuldades são comuns, que vão ter desafios, mas que eles conseguem ser superados se tendo uma visão mais focada, né? E por fim, queria abrir a oportunidade para o professor fazer umas considerações finais, caso ele queira adicionar alguma coisa. E fique livre. Primeiramente, novamente, queria agradecer, né, o convite e acredito que a iniciativa de vocês é muito importante, né? Acho que deveria acontecer em todos os cursos de graduação da universidade. Ajudar o aluno justamente a entender o que é que ele vai enfrentar, como você bem falou. Então, esse projeto que vocês fizeram é totalmente importante. Acredito que ele deve continuar e isso seja feito com todas as disciplinas, seria o ideal. Porque o aluno saber o que é que ele está comprando ali, já vai se preparar para aquilo lá. Então, ele sabendo, ele pode justamente pegar esses vídeos de vocês, ler, ver o que cada disciplina pode oferecer para ele, né? E aí ele saber exatamente o que ele tem que aprender ali para conseguir cursar aquele tipo de disciplina. Então, acredito que com esse vídeo em si também já vão ter uma noção de o que eles vão enfrentar nessa disciplina de geometria euclidiana, mas também vão saber quais são os benefícios que isso vai trazer, certo? Não apenas os desafios, também os benefícios. Então, se ele quer ter ali uma tranquilidade maior, né, nas disciplinas lá da frente, com uma matemática pesada, então acredito que ele cursar essa disciplina vai ajudar ele, com certeza, a melhorar o conhecimento dele. Né? Inclusive, é até uma coisa que os alunos de fundamentos matemáticos eles comentam bastante. Vira e mexe, você escuta eles se eu tivesse pagado
geometria euclidiana antes, teria sido um pouco mais fácil. Se não fosse isso daí. Então, eu acredito que essa iniciativa de mostrar o que é que a disciplina vai oferecer para a gente é espetacular. E eu parabenizo o trabalho de vocês, né? Espero que vocês continuem trazendo isso, não só com essa disciplina, mas com as demais do curso. Perfeito. E é isso. Eu agradeço novamente. É isso. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado pela força aí, por ter disponibilizar esse tempo aí no final de semana. A gente sabe que a gente quer descansar. A vida é isso. Valeu.